Como enviar mensagens mentais e fazer ele sonhar com você, Carl Jung? Você já teve a sensação de que ele pensou em você no exato momento em que você também pensava nele? Já sonhou com alguém e no dia seguinte essa pessoa apareceu do nada ou te mandou uma mensagem? Isso não é coincidência, é conexão psíquica, é o poder silencioso da mente, e Carl Jung chamou isso de sincronicidade. Hoje eu vou te mostrar como você pode usar a força da sua mente para enviar mensagens mentais para ele, influenciar os pensamentos dele e, sim, fazer com que ele sonhe com você à noite, mesmo que vocês não tenham se falado o dia inteiro. Você vai aprender como entrar na frequência certa, como ativar o campo psíquico entre vocês e o que fazer antes de dormir para que a imagem dele e a imagem que ele tem de você se transformem completamente. Essa técnica é mais simples do que você imagina, mas poderosa o suficiente para criar sonhos vívidos e conexões emocionais profundas. Só que tem um detalhe: ela só funciona se você assistir este vídeo até o fim, porque se faltar uma parte, você pode quebrar a sincronia e desperdiçar toda a energia que poderia estar trabalhando a seu favor. Então, se você realmente quer que ele pense em você, sinta sua presença e acorde com você na mente, já deixa o seu like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: "Eu estou pronta", porque a partir de agora você vai aprender a usar o poder oculto da sua mente para se tornar inesquecível. Imagina que existe um lugar invisível onde todos nós estamos conectados, como se fosse uma grande rede, uma teia invisível que liga a sua mente à mente de qualquer pessoa. Carl Jung chamou isso de inconsciente coletivo. E dentro desse campo existem símbolos, imagens, emoções e até desejos que atravessam culturas, idiomas e distâncias. Você nunca falou com ele sobre certas coisas, mas ele sente, porque de alguma forma a sua energia chega até ele. E é aí que entra a teoria dos arquétipos. Arquétipos são imagens universais, modelos antigos que vivem dentro da psique humana, como a mulher misteriosa, a curadora, a amante, a guerreira. E quando você ativa um desses arquétipos dentro de você, você começa a vibrar em uma frequência que ele reconhece sem perceber. É como se você acionasse um código secreto que acessa diretamente o inconsciente dele. Ele pode estar longe, distraído, cercado de outras pessoas, mas de repente algo faz com que ele pense em você. E isso não acontece do nada. É o campo simbólico agindo. Jung dizia que quando dois inconscientes se sintonizam, a comunicação não precisa ser verbal. Um olhar, uma lembrança, uma sensação súbita de saudade. Tudo isso pode ser fruto dessa conexão arquetípica. Então, quando você entende qual arquétipo quer manifestar e sintoniza seu pensamento com ele, você não está apenas imaginando, você está transmitindo, criando uma ponte silenciosa entre duas almas. E o mais curioso, o cérebro dele não distingue se foi um sonho ou uma experiência real. Ele apenas sente e age de acordo com isso. Você já pensou tanto em alguém que de repente essa pessoa apareceu ou te mandou uma mensagem? Isso não é mágica, é influência psíquica real. Carl Jung acreditava que os pensamentos e emoções têm uma energia própria, capaz de atravessar o tempo e o espaço. Quando você pensa intensamente em alguém, com uma intenção clara e carregada de emoção, você não está apenas criando um pensamento qualquer. Você está lançando uma onda energética no campo psíquico, como uma pedra que cai num lago e espalha ondas em todas as direções. E se esse lago for o inconsciente coletivo, então adivinha quem pode sentir essas ondas? Ele. Jung dizia que toda intenção mental carrega um peso simbólico, e esse símbolo age diretamente no inconsciente do outro. Ou seja, você pode provocar uma sensação, uma lembrança, uma emoção, sem nem precisar estar fisicamente perto. É como se você enviasse uma carta invisível,
e o inconsciente dele a recebesse. E aqui entra também uma ponte com teorias quânticas populares, que explicam o universo como um grande campo de energia e informação. A física quântica já demonstrou que partículas podem se influenciar instantaneamente, mesmo estando a quilômetros de distância, o que é conhecido como entrelaçamento quântico. Agora, aplique isso ao mundo da mente. Quando existe uma conexão emocional entre duas pessoas, os pensamentos de uma podem ressoar no campo energético da outra. Não é só sobre imaginar que ele vai sonhar com você. É sobre enviar uma intenção tão clara e carregada de emoção que o subconsciente dele capta como se fosse um chamado. E o mais poderoso, se você repetir isso com consistência e alinhamento, esse chamado vira imagem, e a imagem vira sonho. Ele vai começar a te ver, até com os olhos fechados. Quando existe emoção verdadeira, o que te liga a outra pessoa não é apenas a lembrança, é energia. Emoções intensas, como o amor, a saudade, o desejo ou até mesmo a dor de uma ausência, funcionam como catalisadores psíquicos. Carl Jung explicava que o inconsciente é movido por símbolos e afetos, ou seja, por imagens emocionais que carregam força energética. E quanto mais forte a emoção, mais essa imagem se enraiza na psique, não só na sua, mas também na de quem está conectado a você. Imagine que entre você e ele existe um fio invisível. Esse fio é ativado e alimentado pelas emoções que vocês já viveram ou que você ainda sente. E cada pensamento que você envia com esse sentimento atua como uma corrente elétrica nesse fio, atravessando o espaço e alcançando o inconsciente dele. Mesmo que ele não entenda racionalmente, algo dentro dele percebe. É como se ele sentisse uma presença sutil, uma imagem recorrente, uma emoção que surge do nada. E essa emoção tem a sua assinatura. Quanto mais profunda é a ligação emocional, mais fácil é acessar a mente da outra pessoa, especialmente em momentos em que as defesas racionais estão baixas, como durante o sono. Enquanto ele dorme, o consciente se silencia e o inconsciente se abre. E é nesse campo aberto que a sua imagem pode entrar, como um sussurro, como um símbolo, como um sonho. E quando o sonho é repetido, quando a sensação se torna familiar, o desejo começa a crescer. A sua presença se torna constante. E tudo isso começou com um sentimento seu, que virou ponte. Uma ponte silenciosa entre duas almas que, mesmo separadas, continuam se tocando todas as noites. Para que a sua mensagem mental realmente alcance o inconsciente dele, você precisa sair do ruído da mente comum. O que significa isso? Significa que enquanto você está distraída, ansiosa ou pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, seus pensamentos se dispersam, sua energia se fragmenta e a intenção perde força. Carl Jung acreditava que o inconsciente se comunica melhor quando o consciente se retira. E é exatamente isso que acontece quando você entra em estados alterados de consciência, como na meditação profunda, na auto-hipnose, ou mesmo naquele momento logo antes de dormir, quando o corpo relaxa e a mente começa a flutuar. Esses estados são como atalhos para o campo psíquico. É como se você entrasse numa estação de rádio silenciosa, onde só a sua voz mental é transmitida com nitidez. E quando você está nesse estado, sua imaginação se intensifica, suas emoções se aprofundam e sua intenção ganha uma clareza magnética. Você deixa de apenas pensar sobre ele e passa a projetar imagens e sensações dentro da mente dele. Não por força, mas por sintonia. É por isso que tantas tradições espirituais e até práticas modernas de neurociência recomendam o uso da visualização guiada e da meditação para influenciar a realidade. O cérebro em ondas alfa ou teta se torna altamente receptivo, tanto para receber quanto para emitir sinais mentais.
E nesse estado, você pode visualizar o rosto dele, imaginar ele te olhando, sentir a conexão entre vocês, como se fosse real. Porque para o inconsciente é real. E o que é real no mundo interno, se repetido com emoção e intenção, começa a se manifestar no mundo externo, inclusive nos sonhos dele. Se você quer que ele pense em você, te deseje, sonhe com você. Comece limpando o campo. Saia da correria, feche os olhos, respire fundo. Use a meditação como portal e o seu sentimento como guia. O que você enviar daqui, ele vai sentir lá. Agora que você já entende o poder dos pensamentos, da emoção e dos estados mentais profundos, chegou o momento mais importante, a visualização criativa focada. Essa é a técnica onde você, intencionalmente, planta a sua imagem na mente dele, não de qualquer jeito, mas no momento certo, com a energia certa e a emoção exata que o inconsciente dele vai captar como uma verdade. Funciona assim. Com os olhos fechados e o corpo completamente relaxado, você vai imaginar uma cena que represente o ponto alto da conexão entre vocês. Pode ser algo que já aconteceu, um olhar, um abraço, uma conversa intensa, ou algo que você gostaria que acontecesse. O segredo está nos detalhes. Visualize a expressão dele, o ambiente ao redor, o cheiro, a temperatura, o som da voz, o toque. Torne tudo tão real, tão vívido, que seu corpo reaja como se estivesse vivendo aquilo. Mas não basta só ver a cena. Você precisa sentir. O coração precisa acelerar. Os olhos podem até lacrimejar. O corpo pode se arrepiar. Porque é isso que transforma a visualização em projeção. A emoção. Quanto mais forte e sincera for a emoção durante a visualização, mais poderosa será a mensagem enviada ao campo psíquico. Nesse momento, a imagem entra direto no inconsciente dele como um símbolo carregado de significado. E esse símbolo pode se manifestar em forma de sonho, de pensamento insistente, de saudade repentina. Agora me conta, se você pudesse escolher apenas um momento para ele reviver com você nos sonhos, qual seria? Deixa aqui nos comentários. Eu quero que ele sonhe comigo assim. E completa com o momento ideal que você gostaria de compartilhar com ele nos sonhos. Quero ler a sua cena, quero sentir a sua intenção, porque a sua visualização começa aqui. Quando você quer que ele pense em você, não de forma superficial, mas profunda, intensa, emocional, o caminho mais certeiro é usar o que já existe entre vocês. Os símbolos que carregam significado pessoal. Pode ser uma música que marcou um momento, um perfume que ele reconhece de longe, uma frase que só vocês dois entendem, ou até uma imagem que represente a energia do relacionamento. Esses elementos simbólicos atuam diretamente no inconsciente porque, para Jung, o que move a alma não são palavras racionais, mas imagens carregadas de emoção. E quando você usa esses símbolos na sua visualização, quando imagina, por exemplo, ele ouvindo aquela música e lembrando de você, ou sentindo seu perfume no ar e sendo invadido por uma memória, você ativa camadas profundas da mente dele sem dizer uma palavra. A mente inconsciente não resiste a símbolos com carga emocional. Ela apenas reage. E agora entra o ponto mais poderoso, o momento exato em que essa projeção deve ser feita. Jung e diversas tradições esotéricas falam da importância da transição entre vigília e sono. Esse momento, entre o estado desperto e o adormecer, é quando a mente consciente começa a silenciar e o inconsciente se abre completamente. É um portal. Quando você visualiza com intenção nesse instante, tudo o que você sentir, imaginar ou desejar entra no seu campo mental mais profundo. E se houver uma conexão emocional com ele, também entra no campo dele. É nesse momento que você deve enviar a imagem dele te olhando, te desejando, te buscando.
É nessa fresta entre mundos que o elo invisível se fortalece. E ao despertar, ele pode não lembrar de nada claramente, mas vai carregar a sensação de que precisa te procurar, te ver, te ouvir. E tudo isso começou com você. Agora me diga, qual símbolo representa a conexão entre vocês dois? Qual detalhe, por menor que seja, carrega a lembrança mais forte dele? Já parou para pensar no quanto isso pode ser a chave para tocar a alma dele? Sem dizer uma palavra? Fazer alguém sonhar com você pode parecer coisa de filme, mas quando você entende os mecanismos da mente, percebe que é totalmente possível. Carl Jung dizia que os sonhos são mensagens do inconsciente expressas por imagens simbólicas. E quando você domina a arte de trabalhar com esses símbolos, consegue influenciar o cenário interno da outra pessoa. Principalmente se existe entre vocês uma conexão emocional verdadeira. O segredo está em unir duas práticas: a imaginação ativa junguiana e as técnicas de sonho lúcido. A imaginação ativa, segundo Jung, é o ato de dialogar com o inconsciente através de imagens mentais vivas. Ou seja, você se senta, fecha os olhos, entra em estado meditativo e começa a criar uma cena como se estivesse escrevendo um roteiro de um sonho, mas com emoção, com intenção, com significado. Nesse roteiro você se encontra com ele. Você não apenas o vê, você fala com ele, toca nele, olha nos olhos e, mais importante, você sente. Esse sentimento é o que carrega a energia necessária para atravessar a barreira entre os mundos. A mente dele capta essa energia, mesmo que ele esteja dormindo a quilômetros de distância. Agora entra o segundo passo: usar o momento antes de dormir para plantar essa cena no campo psíquico. Você pode repetir a visualização logo antes de dormir, quando a sua mente está em transição para o estado de ondas teta, o mesmo estado que facilita o sonho lúcido. Imagine que você está entrando no sonho dele, não como uma intrusa, mas como uma presença suave, familiar, amorosa. Você entra na casa mental dele sem bater a porta, porque você já mora lá, em alguma lembrança, em algum desejo, em algum símbolo que ele não consegue esquecer. Reforce esse processo com frases mentais enquanto adormece, como: ele vai me ver esta noite, ele vai sonhar comigo, ele vai lembrar ao acordar. Essas sugestões hipnagógicas programam sua própria mente e, com repetição, atravessam para a dele, principalmente se ele já estiver emocionalmente aberto a você. Agora me diz, se você pudesse escolher exatamente o que ele sonharia essa noite, o que seria? Que cena você gostaria que ficasse gravada na mente dele, como uma memória que ele juraria ser real? Deixa aqui nos comentários. Essa é a cena que eu quero que ele sonhe. E compartilha a sua intenção. Porque sonhar é mais do que dormir. É acessar o espaço onde duas almas podem se encontrar em silêncio. Quando a conexão mental acontece de verdade, você não precisa perguntar se funcionou. O universo responde. E ele também. Só que não da forma óbvia. Porque quando uma mensagem psíquica atinge o inconsciente de alguém, o comportamento muda de forma sutil, mas significativa. E se você prestar atenção nos detalhes, vai perceber os sinais. O primeiro sinal mais comum é o contato inesperado. Ele te manda uma mensagem do nada, curte uma foto antiga, responde um story, como se estivesse procurando assunto. Isso acontece porque, inconscientemente, ele está tentando recriar o vínculo que sentiu enquanto dormia ou durante o dia, sem entender exatamente por quê. Mas você sabe. Outro sinal claro é a mudança no olhar. Quando você o encontra ou o vê pessoalmente, percebe que ele te observa de um jeito diferente, mais intenso, mais presente. É como se algo dentro dele estivesse tentando se lembrar de um sonho ou uma sensação que ele não consegue explicar com palavras.
Isso é efeito da imagem mental que você plantou. Você também pode notar um aumento na sincronicidade. Ele aparece em lugares que você está, menciona coisas que você visualizou ou fala sobre temas simbólicos que você incluiu na sua prática. Isso acontece porque o inconsciente dele está sendo reprogramado para te notar, te perceber, te buscar. E o mais forte, sonhos. Se ele é sensível, ele pode te contar que sonhou com você, mesmo que de forma simbólica. Ou pode mencionar que teve uma noite agitada, que acordou com uma sensação estranha ou uma vontade de falar com você sem saber o motivo. Isso é o sinal mais claro de que a ponte psíquica foi construída com sucesso. Você já percebeu algum desses sinais vindo dele? Algum gesto? Alguma coincidência? Alguma mensagem que pareceu resposta direta ao que você mentalizou? Escreve aqui nos comentários. Eu senti que ele me sentiu quando... E compartilha o momento. Porque quando duas mentes se encontram em silêncio, o coração reconhece, mesmo que a boca ainda não saiba explicar. Antes de encerrar, tem algo muito importante que você precisa ouvir. Sim, a mente tem poder. Sim, você pode influenciar, atrair, tocar alguém profundamente, até nos sonhos, mas existe uma linha tênue entre conexão e manipulação, entre sintonia e controle. Carl Jung nos lembrava que toda verdadeira transformação começa com consciência. E isso vale para o outro também. O que você faz aqui com a sua intenção deve vir de um lugar de amor, não de carência, de desejo genuíno, de conexão, não de posse. Porque quando você tenta forçar alguém a sentir o que ele ainda não sente, você não está criando amor, está apenas alimentando o ego. A mente é sagrada. O campo energético entre duas pessoas é como um templo invisível. Só deve ser acessado com respeito, com consciência e principalmente com responsabilidade emocional. Então, use tudo o que aprendeu aqui com sabedoria. Envie mensagens mentais, sim. Visualize com intensidade, sim. Mas deixe espaço para que ele venha por vontade própria. Porque quando a conexão é real, ela não precisa ser forçada. Ela apenas acontece. E se você chegou até aqui, é porque você sabe que merece muito mais do que migalhas energéticas. Você merece presença, verdade, reciprocidade. E a sua mente, quando guiada com intenção e consciência, pode atrair exatamente isso. Agora, respira fundo. E se você sentiu algo diferente assistindo esse vídeo, se algo dentro de você despertou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho me conectar com consciência. E não esquece de olhar o primeiro comentário fixado. Lá tem algo que pode transformar a sua vida de um jeito que você nem imagina. É só para quem sentiu de verdade esse chamado.